primeira live do Resenha Pós-Prova, tá? Que é meio que um projeto independente aí do Contabilidade Esquematizada, que a gente vai falar com todo mundo, independente de ter ou não usado o nosso material, ser ou não o nosso aluno. O intuito é trazer gente fera como o Lucão aí, que tem Opa, muita coisa para passar, Pô, eu gostava demais, né, de assistir a galera que tinha sido aprovado e pegava muito insight, aprendia muita coisa, aprendia com os acertos, com os erros. Então, eu acho que é muito valioso. também assistia Lucão, bastante. também gostava? Tu também Também gostava assistia disso? bastante, muito, assisti muitas. Muitas lives, né? Demais, Cara, demais. se apresenta pra galera aí, então, velho. Fala aí de onde você é, quantos anos tem, casado, tem filhos, como é que foi essa jornada aí no pré-prova, durante os estudos, né? Como é que Então, foi minha gente, eu sou o Lucas, eu tenho 26 anos. 26 não, ó, tô voltando no tempo, tenho 28 anos de idade. Sou aqui de. é, eu sou natural de Porto Velho, Rondônia. Eu nasci aí em Porto Velho, olha só. Caraca, sério, velho? Agora tu me pegou de É, surpresa. eu nasci em Porto Velho, Rondônia, mas desde criança passei a morar aqui no Maranhão. Eu sou aqui de Imperatriz do Maranhão. Sou professor de Aham. matemática, sou formado em matemática, licenciatura. Atualmente eu já sou servidor público municipal, trabalho na prefeitura de Imperatriz como professor. Sou Certo. casado, não tenho filhos e decidi, né, depois de um tempo que já como professor, encarar novamente essa jornada de concurso público e buscar um outro cargo público, que foi o de auditor fiscal. Porra, excelente, já no primeiro sendo aprovado, né, velho? Isso aí é raríssimo. Foi a primeira prova. Foi a primeira prova que eu fiz, a da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará. Espetacular. E já num dos fiscos mais concorridos do Brasil, se não for o mais concorrido, né? Ou pelo menos o mais desejado pela remuneração, por questão A, de a qualidade de jornada de trabalho, né? trabalho, exatamente, né? O fiscal de receitas tem aquela escala, que é uma maravilha, né? De 10 por 20. E o Sim. auditor são 30 horas semanais, além da excelente remuneração. Sem dúvida, é um dos melhores fiscos estaduais. Cara, espetacular, espetacular. Velho, vou começar pelo básico. O que fez você? Você já era concursado, né? Pelo que você acabou de falar, professor de matemática concursado, ou era iniciativa privada? Olha, antes de estudar para a área fiscal, eu já era professor de matemática, concursado, no município de Imperatriz. E aí, o que foi o start para você? Cara, vou voltar a estudar, vou sair da minha zona de conforto, porque quem já é concursado tem ali essa habilidade, né? Muita gente para no meio, né, do degrau, né? Ah, vou fazer um concurso escada ou coisa parecida e aí para de estudar. O que te fez voltar a essa vida que a gente sabe que não é fácil, né? Que é a vida de concurseiro. Olha, então, antes de me tornar professor, eu já fui CLT, já tive outros trabalhos. E aí, naquela época, a motivação para estudar era bem maior, porque eu queria ter uma estabilidade até que eu fui aprovado para professor. Assim que eu me tornei professor concursado, eu dei uma relaxada. Começou, foi algo muito novo para mim, né? O salário melhorou bastante, né? Quando eu fui chamado para ser professor, cara, eu estava trabalhando de motoboy fazendo Caramba. entrega, isso, delivery. E aí, depois que eu virei professor, melhorou bastante as coisas. Eu fiquei pelo menos uns 2 anos, né, sem me preocupar com estudar, só mesmo no meu trabalho de professor. E aí começou a vir as. Você tem quando a gente estuda administração, tem aquela pirâmide lá das necessidades, né? Sim, Eu sim, comecei a Maslow, me né? sentir incomodado, eu comecei a me sentir que eu queria ir além.
Atrelado a isso, também o estresse do trabalho de professor de ensino básico fez com que eu quisesse voltar a estudar, quisesse um cargo que pagasse mais, mas não só remuneração, também que fosse menos estressante, né? Ser professor hoje é um trabalho bastante estressante. A gente tem muito aluno, falando aqui um pouquinho do Contabilidade Escamada, né? A gente tem muito aluno que está nessa situação, né? Que já é concursado, mas quer subir um degrau. E muitos dizem a mesma coisa. Cara, foi muito mais difícil voltar a estudar depois de conseguir um cargo, depois de conseguir a estabilidade, do que antes, que eu não tinha nada, eu não tinha opção. É meio que isso, né? Ou você faz, né? Quando você não tem opção, né? Quando você não tem um cargo bom ali, razoável, ou você faz ou você vai ficar numa vida ruim, né, velho? Então parece que depois que você consegue alguma coisa, fica mais difícil ainda voltar a estudar. Com certeza. Eu imagino você que já é servidor já atua na área, não é? E É, é, aí, é. Eu já trabalho aqui na Cefim, foi muito difícil também, cara, voltar a estudar. O meu objetivo era um pouco parecido com o seu, mas eu acho que talvez o meu grande start assim foi perceber que eu não ficaria próximo da minha família quase nunca, assim, era 2, 3 vezes no ano, umas férias. Mas não vamos falar de mim, você é a estrela hoje, cara. Vamos, vamos saber o que você fazia. Eu até coloquei aqui no bannerzinho aí, né? Sem mentoria, como foi que o Lucas foi aprovado no seu primeiro concurso da área fiscal? Por que eu destaquei esse sem mentoria? Porque todo mundo que está aqui no Instagram já viu aquelas publicações, né, de mentoria X, Y, Z. Pô, 90% dos nossos aprovados, 95%. Né, se tu somar as mentorias ali, fica até estranho, né? Que uma diz que é 80, outra diz que é 90, se tu somar, uai, como é que fica esse, assim meio né? matematicamente, Você que é professor de matemática. Eu não sou muito bom em matematicamente, exatas, não, mas eu acho que não fecha muita conta, né? eu Mas, concordo. pô, você foi aí solo, sozinho. Como é que foi isso? Como é que você organizava os seus estudos? É, como é que você fazia para ter o controle de revisão? Muita gente se embaralha, né, nessa parte do planejamento. Como é que você fazia, cara, sozinho? Cara, começando do começo, eu primeiro comecei a pesquisar sobre as áreas de concurso público, o que me interessava mais, e eu encontrei a área fiscal, e eu me interessei bastante porque tem tudo a ver com matemática, né? A gente vai trabalhar diretamente ali com tributos e com números, e isso me interessou bastante. Eu vi que eu poderia, de alguma maneira, aplicar meus conhecimentos ali naquele novo trabalho, e eu ia me sentir bem ali trabalhando com aquilo. E aí eu fui pesquisar. Antes eu fiz esse trabalho de pesquisar, né? De pesquisar, de buscar. E aí eu vi muitos vídeos no YouTube, alguns blogs que ainda existem aí de concurseiro. Que eu ainda também, hoje eu tenho bastante grupos de WhatsApp de concurso, mas quando eu comecei não tinha. E aí depois de primeiro me inteirar do que era isso, eu resolvi assinar o Estratégia Concursos. E aí eu comecei pelo Estratégia. E aí eu tive facilidade de montar o meu planejamento, né? Inicialmente eu comecei pegando, era muita matéria, né? Fiquei bastante surpreso com aquela nova realidade ali, de ter muitas matérias para estudar. Mas aí eu montei um cronograma, e para isso eu usei o Excel, principalmente. Coloquei todas as matérias no Excel, eu Raiz, coloquei raiz. todo. Estudante raiz, né? Aham, Excel e exatamente. só. Isso. Botei tudo no Excel. Eu olhei para minha rotina, vi quanto que eu teria de tempo disponível, e aí, dentro dessa carga horária, eu inseri essas disciplinas. Montei uma grade de estudos semanal, e aí cada dia eu ia colocando as matérias de maneira alternada, e aí eu comecei a estudar através do Estratégia. Inicialmente, não conhecia o Tec Concursos no início, então no começo eu usei apenas o Estratégia.
E aí eu tentei usar videoaulas no começo e eu percebi que ia levar muito tempo, né, usando videoaula. E aí eu decidi não usar videoaula para a maioria das matérias. Eu ainda permaneci com algumas que eu sentia mais dificuldade e eu ainda usei videoaulas. E assim, eu acredito que pelo fato de ser professor, eu já tive uma facilidade de fazer esse planejamento, porque no nosso trabalho, a gente faz muito planejamento, cara, na escola. A gente faz planejamento bimestral, planejamento anual. Tem escola aí que eles querem que a gente faça até planejamento diário, né, até planejamento do dia, da aula do dia. Então eu já tinha essa experiência de montar planejamento de aula, e aí eu acredito que eu tive essa facilidade nesse ponto aí, de montar o meu próprio planejamento. E aí eu fui seguindo assim, algumas coisas a gente vai ajustando, algumas coisas que eu vi que funcionaram eu mantive, outras coisas eu fui modificando. Eu fui seguindo dessa forma. Legal, legal, legal. Cara, e você falou aí, você, né, já demonstrou que você tinha algumas vantagens, você não passou do zero, né? Você já tinha, primeiro, a facilidade de se organizar, depois, a aptidão com exatas, né? Que isso aí derruba muita gente. Inclusive, era um dos meus calos ali, era basicamente estatística e TI, o que eu mais apanhava. E para você, por exemplo, provavelmente não foi, né? Você não tinha essa dificuldade com estatística. Talvez TI, né? Com TI eu Então, tive você já tinha. bastante, com TI. Pois é, você já tinha essa facilidade, mas você também mostrou que já tinha uma carga horária alta, porque o professor trabalha muito, planeja fora de casa, do trabalho, né? Ou seja, leva trabalho para casa, é casado, tem as obrigações do lar. Como é que você fazia para conciliar tudo isso? Quantas horas você conseguia estudar? Como que você fazia para separar isso? Ah, não, vou acordar de manhã, vou estudar, ou vou fazer tudo que eu tenho de fazer e deixar o resto da tarde e à noite para estudar. Como é que era e quantas horas você conseguia estudar assim por dia no pré e depois no pós-edital? Olha, uma coisa que facilitou bastante para mim foi que eu passei a ser menos exigente com os meus alunos. Porque o que que acontece? Se você é, Os se alunos amaram que você você começou a estudar. porque eu, por exemplo, eu tenho oito turmas, e aí dá mais ou menos uns 300 alunos. Então, se eu passar um trabalho e passar em todas as turmas, eu tenho 300 trabalhos para eu corrigir, não é? E Coisa isso eu pra trago para caramba. casa. Isso eu não faço na escola, eu trago para casa. E eu era um professor muito exigente, muito mesmo. Pegava bastante no pé, até porque eu sempre me importei do meu aluno realmente aprender. Mas eu vi que eu estava tendo um excesso de trabalho por conta disso. Então, eu resolvi diminuir um pouco para não trazer tanta coisa para casa. Continuei tendo, porque sempre tem provas para corrigir, atividades, mas eu deixei de passar coisa demais. Eu passei a passar menos isso, menos atividades. Claro que eu tentei fazer isso sem perder a qualidade do ensino, né? Porque Claro, claro. eu me importo com a galera, cara. Eu acho que eu sou um professor que eu me importo com o aluno. E aí isso me ajudou bastante porque eu reduzi a quantidade de trabalho que eu teria para fazer em casa. Porque na nossa carga horária, eu trabalho 40 horas por semana na escola. E aí dessas 40 horas, são 26 na escola, e aí você tem 14 horas de atividade extraclasse, que isso é em casa. Então, acaba que não é todo dia que eu vou ter aula de manhã e de tarde, por exemplo. Tem dia que eu tenho aula de manhã e de tarde, e aí eu tenho a noite, só a noite disponível. Tem dia que eu tenho aula só à tarde, tem dia que eu tenho aula só pela manhã. Aí eu montei dentro dessa rotina, dentro do trabalho, o que eu teria disponível, né? E também com as obrigações aqui que tem de casa. O Resumindo, que a peguei o patroa manda tempo. fazer, Eu calculei o tempo que eu teria disponível, né? Qual é o tempo total que eu posso me dedicar para estudar, né? Então, por exemplo, se eu tenho segunda-feira que eu tenho aula de manhã e de tarde, só tenho a noite disponível. Então, segunda-feira eu só tenho à noite. Terça-feira eu já tenho de manhã e de noite, né? Aí
fiz esse cálculo de quanto tempo eu teria disponível para poder montar essa rotina. E aí eu fazia dentro dessa rotina que eu defini, né? E é claro que às vezes sempre tinha alguns imprevistos que não dava para seguir à risca, mas de maneira resumida eu tentei me organizar primeiro vendo qual é o tempo que eu tinha disponível, qual o tempo que eu posso me dedicar para E aí isso. foi realista no planejamento, né? X horas, por exemplo, você definia aí quantas horas por semana? 30 horas, 20 horas, 40 horas? O que você definia assim? No... Claro, o planejamento, né? Uma coisa é depois você executar, imprevisto, Depois, aparece uma coisa ou outra. Mas como é que era a sua meta de carga bom, horária? a minha meta era bater pelo menos 30 horas por semana. Essa era a meta. Não era toda semana que eu conseguia fazer isso, justamente pelo trabalho que a gente traz para casa da escola. Tinha semana que eu tinha Uhum. muita coisa para fazer do trabalho em casa. E aí eu fazia no máximo umas 25 horas. Tinha semana que eu fazia 25. Outras semanas que eu não tinha tanto trabalho em casa, eu conseguia bater as 30. Às vezes eu conseguia passar um pouco, às vezes eu conseguia fazer 35. Então Bom, bom. era entre 25 e 35 por Muito bom. E semana. passou quanto tempo fazendo isso, cara? Quanto tempo assim seguido? Um ano, 2 anos? Qual foi o tempo que você estudou para a área fiscal, né? Que você já disse que já tinha estudado antes para o cargo de professor. Mas quando você voltou a estudar, você passou quanto tempo estudando até essa primeira aprovação? Para a área fiscal, eu comecei a estudar no dia 2 de maio de 2023. Até anotei a Caraca, data. eu lembro o dia certinho, né, velho? Aham, eu Marcou marquei. aí. Então, desde o dia que eu comecei até o dia que eu comecei a estudar pro estado do Pará, foram 2 anos e 7 meses, mais ou menos. É isso, né? Pré-edital, torado, Pré-edital. longo. A galera achou muito. Quando eu falei que estudei 2 anos seguidos, a galera achou muito. Falou, caramba, você já tinha estudado, voltou a estudar, estudou ainda 2 anos seguidos. Às vezes a galera, porque tem os outliers, as exceções, a galera acha que isso é regra, mas não é, né? Acho que a regra é isso aí, é 2 anos, 2 anos e pouco, né? Aí você fez um pré-edital de 2 anos e 7 meses. E teve o pós-edital ainda, né? Exatamente. E aí no pós foi mais uns 2 meses e mais alguns dias. Falar aproximada, que eu acho que foram 2 meses e 20 dias, mais ou menos. Eu comecei a estudar especificamente para o Pará no dia 29 de dezembro de 2025. E aí fui estudando até o dia da prova, inclusive a segunda semana, né? Que foi em 2 domingos. Uhum, A sim, gente fez a 22 e primeira 29, né? prova. A semana seguinte eu ainda estudei a semana todinha, né? Até o último dia, que foi o segundo dia de prova. E Sim, aí, sim, sim. aí totalizou mais ou menos aí uns 2 anos e 10 meses, mais ou menos Cara, quase isso é isso. importante, importante demais falar, porque muita gente que começa a estudar manda mensagem no Instagram, e eu gosto muito de responder a galera, então, tipo, eu tô sempre conversando com um aluno. Cara, eu acho que eu vou viver com o curso para sempre. Eu comecei há 10 anos atrás e eu gosto, velho, tipo, ver a galera, igual você falou, né? Quando você tá do outro lado, para ajudar a pessoa, que a pessoa fala que deu certo, ou quando você ajuda um aluno lá na sala, tu vê que ele conseguiu desenrolar algo que ele não conseguia desenrolar antes, cara, é espetacular, né? É muito gratificante, é uma sensação muito foda. Então, eu vejo muitos que vêm com a expectativa de começar a estudar para fiscal, tipo, tô começando agora, dá para fazer Cefaz Ceará? Cara, não, não dá, tipo, a não ser que você seja um gênio, um extra classe, um extraterrestre, um Messi dos concursos. A não ser que você seja um Messi dos concursos, né, porque a gente tá em época de Copa do Mundo aí, uma boa analogia. A não ser que você seja isso aí, velho. Vai com calma, pensa no próximo, se você é do Nordeste, o próximo do Nordeste, enfim, para você não quebrar a cara e aí já voltar ali com o rabinho entre as pernas, já não ter mais aquele ímpeto, aquela vontade, né? Porque acontece muito. Então é muito bom as pessoas verem essa história de constância, né? E aí, essa pergunta aí, será se dá tempo?
Olha, só para eu finalizar com o estratégia, eu levei 10 meses, cara, para eu rodar todas as matérias. E olha que eu não, questão de revisões, lá no começo eu não fiz revisão, porque era um Eu ia, material, é, eu ia chegar aí, como é que eram as suas revisões, cara? Porque 10 meses, todas as matérias, é muita coisa. Como é que você. Eu já ia chegar aí, era a próxima pergunta. Como é que fez para revisar isso aí e conseguir concluir as matérias? então, como era uma quantidade grande de matérias, eu tentei eu me planejei para ler 3 PDFs, depois voltar para reler esses 3 que eu já tinha. Eu pensei em fazer dessa maneira. E eu tentei fazer assim. E aí eu fui vendo que estava demorando demais, estava demorando para eu conseguir avançar. E aí o que que eu pensei? Eu vou parar de fazer assim, eu vou continuar sem voltar até eu finalizar toda essa teoria, né? Porque eu imagino que a parte de você pegar a teoria do início é a parte mais demorada, né? Porque você está vendo uma coisa ali do zero que você nunca viu. E aí, nesse início, eu tentei fazer a revisão dessa maneira, mas aí eu vi que estava demorando demais, eu resolvi seguir em frente. E aí eu terminava um PDF, eu já ia para o próximo, já ia para o próximo, e eu consegui acelerar bastante, até chegar ao último. E aí, depois que eu finalizei todas as matérias pelo Estratégia, aí eu parti para o TEC. Eu fui conhecer o TEC, acredito que 5 meses, 5 ou foi 4 meses depois que eu comecei a estudar. Não conhecia o TEC no início, então eu usava só o Estratégia mesmo. Depois eu passei a usar o Estratégia junto com o TEC. Mas depois que eu finalizei todas as disciplinas teóricas, aí eu passei a estudar quase completamente pelo TEC. Eu acredito que 95% através do TEC. Aí foi quando eu fui realmente revisar, né? Que foi quando eu fui pegar todas as disciplinas do início, só que dessa vez através de questões. E aí, a partir desse momento, eu montei uma pasta lá no TEC, e aí, quando você já passou por toda essa parte teórica, você cria muita familiaridade com os tópicos. Não é Sim. porque para montar os cadernos de questões, você tem que saber, né, quais são os conteúdos, os tópicos. Como eu já tinha passado por toda a teoria pela estratégia, estava muito familiar para mim. E aí eu criei uma pasta e criei um caderno para cada disciplina, com todo o conteúdo. Então, por exemplo, tinha contabilidade, eu ia lá, eu criei um caderno só de contabilidade, e aí eu colocava ali todo o conteúdo de contabilidade nesse caderno só. Um caderno grande, caderno grandão, né? Eu acho que deu ali contabilidade mesmo, deu mais ou menos umas 3.000 questões nesse caderno. Caramba. E Contemplando aí você todo. ia por tópico, você não fazia todas as questões do tópico. Você ia pulando, ou você fazia todas daquele tópico. Por exemplo, começou lá, contabilidade, CPC 00. Fazia tudo que tinha lá no CPC 00 ou ia pulando para passar mais rápido pelos tópicos? Como é que era? Nessa etapa eu fiz na sequência. Eu fiz do 1, 2, 3, do início até o final. Todas as Depois que eu 3.000 questões. finalizei, todas as 3.000 questões. Foi o Interessante. momento que eu já fiz outro planejamento, já montei uma outra planilha, aí eu já passei a me planejar através de número de questões que eu fazia no dia. Então, Uhum. mesmo que na segunda-feira que eu tinha aula de manhã e de tarde, que eu me planejava para fazer 4 horas, agora eu já não estava mais me planejando por quantidade de horas, estava me planejando por quantidade de questões. E aí, a partir deste momento, eu passei a estudar em qualquer lugar que eu estivesse. Então, por exemplo, eu cheguei na escola de manhã. Às vezes, eles têm algumas palestras que eles levam os alunos para o pátio, para o aluno assistir essa palestra, né? E aí, eu aproveitava esse momento para ficar lá na sala de aula. Eu já abri o TEC, já fazia uma quantidade de questões ali. Tem um intervalo entre as aulas, né? Sempre que tem um intervalo
o aluno ir lanchar e tudo mais, no intervalo eu ficava também na sala fazendo as Otimizava o tempo ao questões. máximo, espremia o Aham, tempo ali, qualquer hora era hora de espetacular. exatamente. Horário de almoço, eu tava almoçando aqui e com um tablet aqui fazendo questões. Aí, a partir dessa segunda etapa, acho que posso chamar de segunda etapa, eu achei que ficou bem mais interessante o estudo, porque era mais focado em questões. E quando você vai acertando ali, que você vai vendo ali que você está evoluindo, você cria uma motivação para continuar. A questão é mais fácil de gamificar, né? Você vê ali que você está evoluindo as etapas, né? É muito interessante mesmo. É muito melhor do que estudar teoria também. Eu também acho. Exatamente. Até mesmo as cores, né? Quando você acerta que aparece o verdinho, aquilo ali te dá Tu uma sabe, pequena alegria. tu é professor no TEC, não é? Você sabe que tem como personalizar, né? A Aquela cor, frase, a a frase frase. sim. A frase Tu já eu, viu isso? Eu aham, a minha é personalizava. personalizada. A minha eu botei Ah, pô, aquela. fala tu aí, fala a tua. Cara, a minha é aquela do Cristiano Ronaldo. Aquela, quando a mensagem de acerto, um Ah. homem, uma máquina, Ah, uma porra, agora me besta conta. Eu não vou enjaulada. nem falar a minha, essa daí é sensacional. Ah, não, você ganhou de longe, não vou nem falar a minha. Eu colocava só assim, como o objetivo era voltar para o Pará, né? Eu colocava, você está mais perto do Pará, quando, quando eu acertava. Mas a tua ganhou 1 milhão de vezes aí, porra, maravilhoso. Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Bom demais, pô. E aí, mas eu percebia que isso mexia mais com o meu psicológico, o vermelho. Na hora que aparecia vermelho, porque eu acredito que aquilo ali dispara algo no seu cérebro que você se sente desafiado. Como assim eu errei, né? Já Como que viu eu aquele não vídeo sei? do Clóvis de Eu tenho. Barros? Comi, no, comi na Hã? infância, tomei Eu comi na leitinho. infância. Isso aí é Cérebro canônico, tem né? o tamanho de um cérebro Tamanho do cérebro normal. normal, a Como cabeça é assim até eu não vou maior do que a entender? porra. Cara, isso aí é canônico na vida de qualquer concurseiro, né? Aquele vídeo ali. Aham. E aí, quando eu errava, Espetacular. eu tinha. Doía bastante. Doía bastante. Errar dói. E aí eu era ali que eu tentava buscar por que que eu errei. Por que que eu errei? Eu ia lá, eu lia cada alternativa, ia lá no fórum de alunos, procurava lá. Inclusive, no fórum de alunos, a gente via muitos trechos do Contabilidade Esquematizada. Muito bons, por sinal. Inclusive, aprendi muito por lá, cara. Tinha muito. Cara, porra, que bom, Aham. velho. Que bom. A gente é. Cara, teve um rapaz que mandou mensagem uma vez e falou assim: Cara, muito bom o material de vocês, muito obrigado e tal, me ajudou. Aí eu falei, na época a gente estava mandando essa caneca aqui, ó, de brinde para Aham. quem era aprovado. É uma caneca térmica, né, com a logozinha. Aí eu perguntei, cara, qual é o teu nome? Tô procurando aqui só pelo primeiro nome, não tô achando. Né? Aí ele, não, eu não era aluno, não, mas eu via todos os prints lá no tech de vocês, do material de Aham. vocês, e me ajudava demais, eu salvava todos. Aí eu falei, porra, bom demais, cara. Assim, tá ajudando, né? Porra, maravilhoso, velho. Eu Espetacular. também vi bastante pelo TEC, muito, muito mesmo, muito mesmo. Muitas questões de contabilidade, você está lá presente também me ajudou muito lá Que bom, cara, nos que bom. comentários das questões. Porra, fico E, feliz. e aí, depois da segunda etapa, aí eu já fui para a terceira etapa. A terceira etapa foi fazer as questões no modo aleatório. Aí eu Então, fiz outra de uma pasta. matéria específica, obviamente, né? Um tributário, no aleatório. Ou tudo no aleatório. Não, não, eu montei novamente os cadernos também, para a matéria toda, Uhum. e aí dentro de cada caderno, né, A eu resolução fazia, no modo eu aleatório. fazia no Para ir modo aleatório. Isso, passando, então, tem. Entendi, é. entendi. Então, dentro de direito tributário, eu fazia aleatório o direito tributário todinho. Aí você Entendi. estava lá na.
na suspensão do crédito tributário, quando você ia para a próxima já era privilégios do crédito tributário, o outro já era Não lançamento, é, tu outro não, já era tu não obrigação pegava a tributária. informação anterior ali e já respondia a próxima questão, que acontece muito, né? Quando você está fazendo É, questão de um assunto só, você acabou de ver, e aí você tem. Isso aí ajuda a não mascarar o desempenho, né? Eu não fazia assim, eu gostava de massificar, mas não existe método certo ou errado, né? Muita gente faz da sua forma para ter um espelhamento melhor do seu desempenho, né? Saber se realmente você está bom na matéria ou se você só acabou de decorar e fazer a questão. Tipo, errei a questão aqui. Aí faço 3 questões do mesmo assunto, a chance de eu acertar é bem maior, né? mas isso eu só fiz depois que eu já tinha feito na sequência. Que eu já tinha feito. Sim, Ah, depois você estava contabilidade. na etapa mais Isso. avançada de estudo, Aham. né? Então, eu já tinha feito 3.000 questões de contabilidade na sequência, né? Massificado, da forma que você Uhum. falou. Se tinha 20 questões do mesmo assunto, eu fazia as 20, né? E isso eu passei pela matéria toda assim. 3.000 questões de contabilidade na sequência. Aí depois, que eu chamo de terceira etapa, que eu montei de Você novo. deu um nível a mais de dificuldade para Isso. você mesmo, para você evoluir. Exatamente. Aí, quando eu passei a fazer no modo aleatório, eu já tinha feito no modo sequencial, né? Na verdade, já era a terceira vez que eu estava estudando a disciplina, porque eu já tinha estudado na primeira etapa A pelo teoria, estratégia. Isso. Na segunda passada, eu fiz pelo TEC na sequência. E na terceira, eu fiz na aleatória. no modo aleatório. Cara, E espetacular. aí, E você tem uma é, metodologia aí muito bem definida que quem está começando a estudar pode adotar, né? Na verdade, eu ainda não vi ninguém falando assim dessa metodologia corrida que você falou. Ó, teoria, só teoria, que aí talvez eu introduziria já questões ali para fazer uma revisãozinha ali no meio. Depois, questões em sequência, mesmo assunto, e depois questões aleatórias. Quem está ouvindo aí a gente, vendo a gente, talvez já é uma coisa aí para copiar, uma coisa que deu muito certo, né? na primeira etapa que eu estudei a teoria, eu também fiz questões, só que um volume bem menor. Na prática, eu fazia as questões que já tinha no PDF mesmo, as comentadas, e o TEC eu usava também, mas era bem pouco. Eu botava uma quantidade pequena ali, só sobre aquele assunto, e seguia em frente a vida. Não era tão intenso em questões na primeira passada, era mais a teoria, as questões comentadas. Só fui mesmo pegar bastante pesado no TEC na segunda vez que eu estava estudando tudo de novo. E aí na terceira, no modo aleatório. E aí, na segunda vez que eu estava estudando, eu já estava. Eu lembrei de muita coisa que eu li dos PDFs, inclusive da aula zero. Inclusive da aula zero. Isso aqui às vezes eu errava, mas eu sentia uma. Isso aqui eu já estudei. Similaridade. Isso aqui eu errei, mas isso aqui eu já estudei. E aí, quando eu ia ler, eu lembrava de uma maneira mais fácil do que lendo pela primeira vez. E aí, é claro que fazendo na sequência, como você mesmo falou, você acabou de ver aqui uma questão, e a próxima, às vezes, é muito semelhante e você acaba acertando mesmo, né? Isso aumenta muito seu percentual de acerto. E no modo aleatório, eu vi meu percentual de acerto cair bastante. Porque não tem E essa, como né? é que, como é que foi isso? Porque eu vejo, eu tenho muito grupo, né? Eu estou em muito grupo, eu vejo o ego que existe, né? Todo mundo tem um egozinho, alguns mais, outros menos. Como é que foi ver, tipo, não, tô vendo que tá caindo, como é que te feriu ali, tu por um momento pensou, não, vou voltar ali para aquele método que eu tô aprendendo mais, ou tu pensou, não, se tá caindo é porque eu realmente não tenho isso aqui fresco na memória, então é essa metodologia que é a correta. Você teve esse egozinho aí de cair seu percentual de acerto? Então, pois é. Depois que eu finalizei a parte que eu estava fazendo na sequência, eu percebi que meu percentual de acerto tava muito alto. E eu busquei uma maneira
de eu me sentir mais desconfortável. Porque quando você estuda que está confortável demais, provavelmente está acontecendo alguma coisa errada ali. Aí eu cheguei nesse momento que eu percebi, depois que eu finalizei todas as matérias na sequência, eu percebi que o percentual de acerto estava bom. Em um primeiro momento eu me senti bem com isso, só que depois eu fui refletir, não, esse percentual está muito bom, mas isso é em Tá casa. todo mundo reclamando, tá todo mundo reclamando aqui de estudar, e o meu percentual tá tão bom, será que eu tô fazendo certo? Foi esse questionamento que eu me fiz. E aí eu vou ver aqui, até que eu percebi que tinha a ferramenta de fazer no modo aleatório. E quando meu percentual começou a cair, eu senti que doeu bastante, porque eu já estava acostumado com um percentual alto, e aí de repente caiu mesmo de uma maneira bem intensa, e eu me senti mal. Eu me senti muito mal com o percentual caindo, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz com isso, porque eu percebi que ali eu estava tocando realmente onde dói. E o fato de errar é o que estava fazendo eu chegar em um próximo nível. Porque se eu estou errando, eu vou atacar nesse ponto aqui que eu estou errando para eu não errar mais. E é como você falou, né? Quando a gente erra, parece que o cérebro ativa alguma coisa ali que faz com que você foque mais naquilo e tente não errar a próxima vez. Tente aprender de fato para não errar na próxima vez, não ter aquele desconforto de novo, né? Exatamente. E aí foi quando eu comecei a usar o caderno de erradas. Já foi na terceira fase. Na segunda fase eu não usei, não usei na segunda fase. Meu objetivo era passar pela matéria toda. Já tinha passado pela matéria toda pelo estratégia e agora eu queria passar pela matéria toda de novo pelo TEC. E então na segunda fase eu não usei caderno de questões erradas. Já quando eu comecei a terceira, pelo modo aleatório, eu também comecei a usar o caderno de questões erradas. E aí eu fazia da semana toda. Quando você abre o TEC que você vai lá em estatísticas, aí tem lá a opção de colocar o período. Eu colocava o período de uma Uhum. semana. Aí você desce um pouquinho, tem as disciplinas. Aí tem a caixinha para marcar para selecionar todas. Aí eu botava selecionar todas. Quando você desce um pouquinho, aí tem lá criar caderno Com com as as erradas. erradas. Então eu criava esse caderno com as erradas da semana todinha. E aí esse caderno de questões erradas, eu inseria ele durante o meu estudo semanal. Porque primeiro eu tentava fazer ele no domingo. Aí às vezes dava umas 100 questões que eu errei durante a semana toda. Aí eu tentava fazer elas de uma vez. Aí eu resolvi fazer diferente para ficar mais espaçado. Aí eu colocava 10 por dia, por Então, exemplo, né? todos os dias, depois de um momento, né? Claro, depois da primeira semana, todos os dias você voltava no seu caderno de erros. É, Porque todo dia você exatamente. fazia 10 questões dele. Da semana toda. No caso, eu dividia, se era 100 questões, eu dividia, porque no começo eu estava estudando até de domingo, cara. Até de domingo. Depois eu tirei o domingo. Depois eu tirei o domingo. Mas quando eu estava estudando até de domingo, aí essas 100 erradas, eu dividia por 7. Aí aproximava pro inteiro mais próximo, né? E essa quantidade eu Uhum. fazia durante a semana. Ah, se foi. Não, não vou saber fazer de cabeça sem dividido por 7. Mas vamos dizer aí que deu 12, 13. Aí eu fazia Uhum. 13 segunda, 13 terça, 13, até chegar no próximo domingo, quando eu finalizava esse caderno de erradas, aí eu já criava outro desta semana para fazer na Para entrar na seguinte. próxima. Cara, que E- legal, velho. Porque eu também tinha um caderno de erros, mas eu fazia tudo como você falou, em um dia só. Eu defini também o domingo, porque eu acabei estudando. Como eu não tinha tanta disponibilidade de carga horária, eu falei, cara, eu tenho que estudar todos os dias, principalmente no final de semana. Então, eu acabei não tirando. Durante esses 2 anos de estudo para a Cefa, eu estudei todos os dias. É, claro, exceto, sei lá, ficou doente, não lembro se teve algum momento que eu precisei, não lembro agora, mas o planejamento era para todos os dias. E eu fazia também no final de semana esse caderno de erradas,
muito parecido com o que você fazia. Só que eu gostava de adicionar também as favoritas. Eu não sei se você fazia caderno de favoritas, porque às vezes eu não errei, mas eu tive muita dúvida em outras alternativas. Eu gostava muito de colocar favoritas de uma determinada matéria e depois tem como lá no filtro, né, do TEC, você buscar aquelas favoritas ali. Você usava também caderno de favoritas? Olha, eu favoritava as questões para fazer depois, mas as favoritas eu acabei não usando. Eu usava mais as erradas mesmo. Mas eu cheguei a Sim, favoritar algumas questões que eu achei interessante, ou porque tinha algum comentário interessante. Minha meta era poder fazer elas depois, mas acabei não fazendo. Acabei usando mais as erradas mesmo as dessa erradas. maneira. E As já erradas é da semana espetacular, toda. né? Você, além de fazer as erradas, você espaçava as erradas. Que eu achei uma É, sacada genial aí, cara. Genial, dividia, genial. né, durante os dias da semana. Sim. E você já começou a falar que o método de revisão basicamente era questões. Você usava outra coisa além das questões, tipo Anki, alguma coisa além de flashcard, sei lá, um resumo específico para fazer a revisão? Você falou do esquematiza, né? Do Serjão. Ah, eu Você tinha usei o comentado material. sobre ele. Aham, eu usei o material do Sérgio, eu usei o Anki e eu usei os resumos dele também. E o Anki foi muito essencial, principalmente para alíquotas, prazos, né? Tem aqueles quórums, aquelas coisas, e principalmente no Pará que, por exemplo, o ITCD do Pará é diferente, né? Para doação e para Sim, causa causa mortis, mortes, né? né? É, Tem alíquotas diferentes. E aí você tem também as alíquotas do IPVA, que você tem que saber todas, né? As do ICMS. Aquilo ali, a pior parte que eu já vi na minha vida, o prazo processo para tudo que é administrativo lá. tributário, os Nossa prazos, Senhora. porque Então você isso tem que aí foi saber tudo que pro teu antes. isso Tu tudo pegou, tu do pegou pronto ou Sérgio. fez? Não, eu peguei isso Do Sérgio, lá pronto, do do esquematiza. Sérgio, exatamente. Do Maravilha, Sérgio, maravilha. esquematiza aí. Eu Eu já, também eu utilizei não, os flashcards deles. eu E fiz fiz os meus poucos, também, eu fiz as duas coisas. eu fiz poucos, criados por mim mesmo, pouquíssimos. A maioria foi mesmo do Sérgio. Eu usei Legal. bastante o Esquematiza para o Pará. E é muito bom, Massa. principalmente para assunto Ecoreba. Outro material que eu usei foi o do professor Rabelo. Professor Rabelo. Grande Rabelo, referência aí, né? Lá Aham. é Do Goiás, né? legislação facilitada, É, o nome? é, Esqueci o ele nome tá, ele tá agora. trabalhando com a Para dar os créditos, né? Para reforma, dar ele os tá trabalhando créditos. com a reforma tributária, direito tributário e legislação tributária. Aí é o Entendi. facilitado, né? Reforma facilitada, o tributário Ah, é facilitado facilitada, é verdade, é e, verdade. e a LTE facilitada. Ah, legal, cara, legal. Pô, ele é referência também, muito bom. Cara, tá. E você falou revisão, questões, e como é que foi isso na prova? Refletiu o seu desempenho? O que você tinha em casa refletiu na prova ou teve algum fator que fez com que você não conseguisse ter o mesmo desempenho que você tinha em casa? Ou foi melhor? Porque acontece, né? Raras vezes, mas acontece. Olha, na prova, na verdade, eu acabei ficando um pouquinho abaixo do percentual que eu estava tendo no TEC. No dia. E aí, cara, eu tive nesse meio do caminho, até eu tirei. No pós-edital, eu imaginei que eu fosse aumentar mais a carga horária, mas eu não aumentei. Na verdade, eu tirei o domingo da preparação para poder descansar no domingo, porque eu comecei a ter umas dores de cabeça mesmo assim, direto, sabe? E aí eu resolvi reduzir um pouco. Até fiz umas consultas com neuro e tudo mais, porque tava um problema sério mesmo de dor de cabeça. E aí, inclusive no dia da prova eu tava sentindo bastante dor de cabeça. E aí eu acredito que isso pode ter influenciado de alguma maneira, mas ainda ficou um pouquinho abaixo, ficou realmente um pouco abaixo. Ah, né? São muitos Inclusive, fatores, aham. né, diferentes do que é em casa, né?
O normal porque é. também o nervosismo, eu fiquei bastante. Foi minha primeira prova. Foi minha primeira prova. Eu fiquei bastante nervoso, principalmente no primeiro dia. Primeiro dia eu fiquei muito nervoso mesmo e ainda estava sentindo muita dor de cabeça. E eu acabei não raciocinando bem ali, mas mesmo assim ainda consegui fazer sair. No primeiro dia eu acho que foi mais difícil para mim. Foi a prova que eu tive um desempenho menor, né? Mas aí no segundo eu consegui compensar bastante. A prova do segundo dia eu já estava bem melhor, estava me sentindo muito melhor. E a do segundo eu fui muito bem. A do segundo foi a prova que eu pontuei melhor. Inclusive, foi o que mandou minha nota bem mais para cima, foi a prova do segundo dia. No segundo dia teve direito tributário, por exemplo, que eram 30 questões, eu acertei 29. Acertei 29 das 30. E, Espetacular. e teve uma que eu errei, que foi aquela da transparência, que a resposta era a lei 12.741 alternativa. Eu não Não sei sei se se ela caiu para estava na fiscal prova de também, fiscal também. mas para auditor caiu, perguntando sobre a transparência nos tributos. E aí, essa questão, depois que eu cheguei em casa, eu tinha feito uma compra e aquele cupomzinho fiscal que a gente recebe, né? Lá no Uhum. cupom fiscal, quando você olha embaixo, tem a descrição dos tributos. E aí, na descrição, tá falando, de acordo com a Lei 12.741. Quando eu E olhei tu? aquele cupom, meu Deus do céu, era a resposta da questão. A Lei Errei. 12.741, que foi ela que definiu a Cara. transparência, né? Que Aham. tem que ter a descrição dos tributos. E foi essa a única que eu errei, né? E aí fiz 29, até mesmo as questões que tava perguntando sobre súmulas. Teve duas perguntando de súmula, também acertei. Mudava só o número, né? Embora o conteúdo fosse. Mudava. Cara, eu acho que eu acertei essa questão de transparência, porque quando você acerta. Eu acho que as provas eram iguais na parte tributária. Acho que quando você acerta, você não grava tanto, né? Quando você erra, igual eu errei um de súmula, você grava mais. Putz, era isso aqui. Essa daí me passou batida, essa da transparência. Agora não, É, não tô e, lembrado dela. e aí na LTE eu fiz 22 de 25. 22 de 25. No tributário 29 de 30. Eu acredito que essas duas disciplinas foram as que me O colocaram que mesmo fez na você. lista. Essas E duas aí. o que foi seu calo? Que você já era seu calo antes na prova? A matéria que você foi pior, ela já era uma dificuldade sua ou foi uma surpresa? Tipo, ah, não, cheguei, tô arrebentando nessa matéria, e pega lá a prova e não vai bem. Ou já era o esperado? Como é que foi? Uma que eu tava indo bem fui mal. Teve alguma? Ou não? Ou você, aqui você não foi muito bem, você já não ia muito bem mesmo? Olha, uma que eu ia muito bem e que eu me decepcionei bastante foi a de matemática. Foi de matemática, por incrível que Ca, pareça. casa de Ah, ferreiro, espeta de pau, né? porque era 15 e eu fiz 10. Fiz 10 das 15. Caraca, foi quase o É, mesmo a minha nota, foi quase a minha nota, aham, que era meu calo já inicialmente. Acho que na verdade exatamente. eu fiz 11, na verdade eu fiz 11, que era a mesma prova também de matemática, né? Acho que eu Aí, fiz né, 73, 73, alguma coisa. Eu fiz 11 de matemática. então você ainda fez mais que eu. No primeiro dia, como eu falei, né, cara, tava sentindo muita dor de cabeça. E aí eu deixei matemática por último, porque tinha que fazer cálculo, geralmente demora mais. E aí depois que eu já tinha feito essas 10, as 10 eu fiz de certeza, certeza mesmo, completa certeza. Calculei, cheguei no resultado e marquei. E aí quando foi para as outras 5, aí que eu comecei a me sentir bem mais dor de cabeça, já estava no final da prova, o tempo estava acabando. E aí o fiscal falou que faltava meia hora. E aí eu resolvi não fazer essas 5 últimas. Marquei tudo letra B, as outras 5. E não acertei nenhuma. Caramba. E Eu fiz, aí, eu fiz isso com duas de contabilidade, não deu tempo. Só que eu acertei uma. olha aí, olha aí. Dei sorte até nisso. E aí eu resolvi logo marcar o gabarito, quando ele falou que faltava meia hora.
E realmente não deu tempo de fazer as outras 5 de matemática financeira e estatística. E aí eu acabei não fazendo. Mas mesmo assim ainda fiquei Cara, com as 10, né, que eu tinha feito. e qual que foi a tua estratégia de prova? Você já foi para a prova pensando assim, não, vou começar por tal matéria e terminar por tal matéria? Ou não, você foi meio que no modo aleatório, como é que é? Eu montei uma estratégia. Eu peguei quais serão as matérias do primeiro dia e eu montei uma ordem para eu fazer. E não vou lembrar ao certo a ordem, mas eu lembro que eu planejei fazer primeiro as disciplinas teóricas, que não tem cálculo. Então, no primeiro dia, acredito que foi o primeiro dia que tinha os direitos, não é? O direito administrativo, Tinha. constitucional, Civil, civil. penal, empresarial. Exatamente. Eu comecei pelas disciplinas todas teóricas e eu deixei todas as que tinham cálculo por último. Cara, eu Porque fiz cálculo justamente o contrário, porque é, eu tinha dificuldade, eu pensei, pô, vou tentar logo fazer aqui a de exatas, para se eu deixar para o final, como eu não sou muito bom, né? A chance de eu me embananar com um tempo de prova vai ser muito grande. Aí acabei fazendo as de exatas primeiro. Tem uma, eu recomendo, sempre alguém me pergunta, não sei se você tem alguma recomendação nesse sentido, sempre alguém me pergunta, eu recomendo, faça as que vocês têm mais dificuldade primeiro. Porque se você deixar no final, com gente saindo da sala, fiscal falando que falta 30, falta 15, falta não sei o quê, a chance de você se desconcentrar e não conseguir ir bem em algo que você já não vai bem é muito grande. Aí, por exemplo, eu deixei contabilidade para o final. Como era uma matéria que eu tinha muita aptidão, falei, cara, isso aqui pode estar o pessoal gritando que eu vou tentar, vou conseguir desenrolar. Apesar de que no final ainda deixei duas marcando no chute, né? Porque não deu tempo. Acabou meu tempo de prova. Então, eu sempre recomendo isso. Você recomenda alguma ordem assim para as pessoas? Ah, começa pelas, sei lá, pelas exatas, começa pelas teóricas, igual você fez. eu acredito que é melhor começar pelas teóricas, porque você ganha um tempo, você faz elas bem mais rápido. É claro, tem questão mesmo teórica que você tem que pensar muito, ou que o enunciado é muito grande, e você também acaba levando um tempo, mas tem aquelas que você consegue bater o olho e já marcar. E aí você. Eu prefiro deixar o que tem cálculo por último, porque o cálculo, às vezes, você se enrola bastante. E foi um erro meu também, aí na prova do Pará. Eu acho que é também pelo orgulho, né, de exatas, que eu comecei a fazer uma conta lá de matemática financeira e aí acabei não chegando na resposta. E aí, a partir desse momento, eu acredito que o mais prudente seria pular para a próxima, para voltar para ela depois. Mas aí eu fiquei naquela de, não, eu sou professor de matemática, pelo menos aqui na de exatas eu tenho que ir muito bem, né? O E aí orgulho, o eu, orgulho. eu E aí eu dei o gás. Eu dei o gás. Não, essa aqui eu não cheguei no resultado de Tava muito nervoso. Nervosismo. Esse foi um dos meus maiores erros. Foi controle emocional. Fiquei muito nervoso. E aí eu não cheguei na resposta, mas eu vou tentar de novo. E fui tentar fazer do início a mesma conta de novo. E aí eu acabei perdendo muito tempo. E aí eu recomendo se deixar por último, né? E se você começou a fazer a conta e não saiu ali de primeira, você vai, pula para a próxima, volta nela depois. Isso que eu não fiz, né? Que vendo de hoje era o que eu teria Teria feito, mudado. teria mudado. Cara, tem algumas perguntas aqui. Eu vou deixar para o final. O pessoal está mandando aqui no chat, eu estou acompanhando aqui. A gente pode deixar no final. Ó, tem o Robson aqui, não sei se tem alguém que você conhece. Tem uma galera aqui falando que esse cara é, ó. Acho que esse aqui você conhece, Orgulho de Imperatriz. Ah, quem é? O Robson Ah, Barbosa. Tem aqui, tem o Bruno fazendo perguntas aqui, tem o PFMA. Não sei qual é o. Ah, não, pfma.teus, PF Mateus. PF Mateus, provavelmente o nick dele aqui. Aí a gente deixa essas perguntas aqui por último, beleza? E aí, se beleza, você, né, você conseguir responder alguma das perguntas aqui do pessoal. O pessoal tá querendo tranquilo. sugar Pode teu perguntar. conhecimento aí. A gente tem que estar aqui para isso. E cara, e é isso, eu fazia muito isso também, velho. Eu gostava de conversar com as pessoas que
né, já tinham conseguido chegar lá onde eu acho que é até um exercício de humildade, né? Você, não só porque a pessoa foi aprovada, mas, tipo, com qualquer pessoa, né? Às vezes a pessoa está estudando ainda, mas tem muito conhecimento. Então, todo mundo que você consegue conversar e extrair ali, fazer as coisas que ele acertou e aprender com os erros também, né? Para você não passar pelo mesmo erro, né? O cara já tá te Sim. falando, cara, eu fiz isso aqui e me lasquei. Aí você vai lá fazer, né? Não faz nenhum sentido. Então, eu gostava muito de perguntar também. Então, eu gosto muito de responder também. Gosto de estar do outro lado também. Cara, a gente estava falando da prova, né? Você estava falando do seu estado emocional, do nervosismo. É, como é que foi, tipo, tua preparação para isso? Você fez alguma preparação específica? Teve alguma, algum tipo de preparação? Ou se não teve, faria alguma coisa hoje, vendo que passou, né? Que você falou que ficou muito nervoso, não conseguiu no começo ali, né? Que você me diz sobre esse ponto específico, né? Do estado emocional na hora da prova? Então, eu acredito que esse foi o meu maior erro na preparação, foi não cuidar do meu estado emocional. Eu fiquei muito nervoso mesmo, eu ficava me tremendo, cara. Inclusive, era a primeira prova, né, que eu tinha feito, de auditor fiscal, era a primeira prova. E eu ainda me senti mais nervoso porque, como eu sou aqui do Maranhão, o estado do Pará é aqui na divisa, né? Colado. E aí, por exemplo, eu moro em Imperatriz, e aí eu vi que tem lotação na cidade de Marabá. E Marabá é 260 quilômetros de Imperatriz. Então eu percebi que dá para ficar perto de casa. Dentro de casa, Então, praticamente. dentro de casa. Então eu praticamente estava jogando em casa. E aí ainda fiquei bem mais nervoso ainda. Porque essa possibilidade aí para mim seria um sonho, né? Ficar perto de casa. Não é tão longe. Então, esse foi um grande erro. Não, eu estava muito focado em estudar e mesmo assim, bem focado mesmo. Eu acredito que é importante você. Hoje eu vejo que é importante você ter pelo menos um dia de descanso, né? É difícil ter isso, porque principalmente quem precisa trabalhar, né? Quem precisa trabalhar é difícil, porque você tem pouco tempo. Então, muita gente realmente precisa estudar sábado e domingo, para ter um tempo a mais. Mas hoje eu desde o início, eu faria sem estudar dia de domingo. Eu começaria estudando de segunda a sábado e não estudaria aos domingos. Eu tiraria pelo menos um dia na semana para descansar, para sair mesmo para algum lugar, para relaxar a mente. Porque eu estava num momento que eu estava com muito cansaço acumulado. E a gente que faz esforço mental, eu acredito que o esforço mental é pior que o esforço físico, que fica muito acumulado. Eu estava com esse esforço acumulado há esses 2 anos e 7 meses, né? Tudo estudando de uma maneira muito intensa, sem tirar nenhum momento para descansar. Eu acho que isso prejudicou bastante, principalmente as emoções. Outra coisa, eu não fiz simulado. Não fiz simulado. Hoje eu fico me pensando se seria. Talvez se eu tivesse feito alguns simulados, teria sido melhor. Eu fiz alguns, fiz a prova do Fez. Cuiabá também como simulado. Eu acredito que tenha me ajudado, cara. Assim, fazer prova acho interessante porque o tempo de prova é totalmente diferente do tempo que você está no tech ali, né? Até a questão de você estar fazendo, marcando no papel e não na tela, né? Eu acredito que é importante, assim, não fazer simulado semanal, mas assim, cara, estudei já há 10 meses, pô, faz um simulado ali, né, antes de você fazer qualquer prova. Eu fiz isso e eu acho que me ajudou muito, cara. Embora, vou te confessar que, como eu sou do Pará e meu objetivo principal era voltar para o Pará, é claro que se eu não tivesse conseguido ser aprovado, eu ia continuar estudando. Eu vou te confessar que eu estava extremamente nervoso, cara. Eu tenho 110 quilos, meu amigo, eu como muito. Nesses dias eu não conseguia comer, velho. Eu não conseguia comer. Nunca tinha me dado uma crise de ansiedade é, de não comer. Porque, porra, a coisa que eu mais gosto é comer. Então, hoje eu olhando, eu falei, caraca, se eu tiver, talvez eu
não sei, procurar alguma ajuda, alguma coisa assim. Se eu tivesse pensado, talvez eu teria ido ainda melhor. Deu certo, graças a Deus, mas realmente é uma crise de ansiedade absurda. Eu não conseguia comer antes e nem depois da prova. No dia da prova, do domingo, eu passei praticamente o dia todo sem comer, não conseguia. De ansiedade mesmo. Graças a É, Deus, quando a prova vinha. Na tua sala passaram meia hora também sem poder conversar, sem poder fazer nada. Não sei, foi o primeiro concurso que, quando você está dentro da sala, que você está esperando, você pode falar com o colega do lado, né? Tipo, você não está trocando. E aí, tal, fazer algum concurso. Eu sempre gostava de conversar para tirar o nervosismo, não ficar pensando na próxima, em fazer a prova, né? E eles não aham. deixaram, falaram que tinha que ficar calado. Então, na hora da prova, você passava meia hora esperando, né? Bater o sino das 8 às 8h30, se eu não me engano, e você ficava assim. Eu pelo menos, né? Fiquei assim, cara, ansioso, roendo as unhas e suando frio. Só que, graças a Deus, quando a prova chegava, que eu fazia a primeira questão ali, que eu via, que eu sabia, aí, tipo, tirava atenção e eu conseguia fazer a prova. Eu voltava a ficar tenso depois da prova. Então, esse lado emocional que você levantou, cara, é importantíssimo. A maioria das pessoas negligenciam. E se tiver condições, né, de talvez procurar ajuda, não sei, eu não sou um especialista para falar, né? Mas é bom levantar sempre esse tópico aí. Eu faria o que eu disse, né? Mas vai depender do tempo que a pessoa tem Da disponível. pessoa, né? Tirar um tempo, né? Mas se você puder, tenha pelo menos o domingo sem estudar. A rocha de segunda a sábado, com força, com vontade, e tira o domingo para não fazer nada. E a Tira um questão dia para você, né? é, e a questão do simulado, se eu fosse acrescentar, eu também faria conforme você falou, não colocaria para fazer toda semana. Acredito que eu colocaria já estou estudando realmente, já estou 10 meses estudando, vou fazer aqui um simulado para me testar. Colocaria um espaço maior para poder fazer simulados. Principalmente cálculo, porque na prova você não tem a calculadora, né? Na prova é na mão, é na raça. E muitas vezes o que demora bastante para você fazer são aquelas continhas, principalmente matemática e financeira que tem divisão, aquelas contas que você tem que trazer a valor presente, aí você vai fazer uma divisão por 1,08, né? Por exemplo, às vezes 1,1224, fazer uma Tu divisão se dessa embaralha ali, aí você já é perdeu 2, 3, 4 minutos de prova. exatamente. E aí fazer um controle disso definir um prazo para você fazer uma simulação disso, principalmente fazer conta à mão, eu faria Cara, essas mudanças. muito bom, muito interessante, velho. Para a galera já aprender com as coisas que você fez, gostou e as coisas que você fez e mudaria. Vamos aproveitar para passar a dica aqui pro pessoal. O Robson está perguntando: o que você acha de colocar questões que teve dificuldade no Anki com imagens dos bizus do TEC? Ou seja, você fez a questão, teve a dificuldade na questão, coloca a imagem da questão ou do print do comentário que está lá no TEC, no Anki. Foi isso que eu entendi da pergunta dele. O que você acha? Você acha que é um bom método? Olha, eu não eu não fiz isso em nenhum momento. Essas questões isso é questão que a pessoa errou? Como foi a minha pergunta? E a questão é que ele teve dificuldade. Ele teve dificuldade. Então, provavelmente, quando você fez no TEC, você errou. Se você teve dificuldade. Eu acho que isso Sim. você pode fazer pelo próprio TEC, na hora de montando o caderno de questões erradas. Acredito que dá para fazer pelo próprio TEC. Mas se for uma questão muito boa mesmo, que envolve algo muito bom, eu acredito que é válido sim colocar no Anki. Se for uma coisa bem importante mesmo, recorrente, que cai muito. Mas na minha experiência, eu fiz através do caderno de questões erradas, né? Todas as questões que eu errava na semana, eu revisitava ela da maneira que eu expliquei, né? Espaçado durante a semana. O interessante é que na hora de fazer o espaçado, tinha questões que
eu via mais de uma vez. Porque, por Uhum. exemplo, né, eu montei o caderno de erradas dessa semana. E aí eu estou fazendo durante a próxima semana, né? Um pouquinho a cada dia. Sim. Quando eu chego no final da semana, que eu vou montar o próximo caderno, aquela questão que eu errei no caderno de erro, que eu errei ela duas vezes, né, no caso, ela acaba Uhum. indo para o próximo caderno de erro. Que você porque você pegou todas as erradas e essas todas erradas incluem essa que você errou novamente. Inclui essa que eu errei novamente. Então, como eu puxo a semana toda, essa que eu já tinha errado, eu errei ela de novo, ela vai novamente para o próximo caderno de erro. Então, eu já vou estar vendo ela pela terceira vez, não é? Sim, sim. Legal, legal. Meio que automatiza essa questão de que De revisitar essa questão que de você teve revisitar, bastante dificuldade. revisitar o assunto. Revisitar o assunto. A E gente se tinha me- caído aqui, olha, em um dos. Só cortando rapidinho, a gente tinha caído em um dos Instagrams aqui, voltamos agora, estava respondendo as perguntas do Robson sobre o tech, sobre o tech não, desculpa, sobre o Anki, utilizar as questões que você errou e colocar no Anki. E o Lucas estava falando, né, Lucas, que como é que você fazia para revisitar aquela questão, ao invés de você usar o Anki, você usava uma outra metodologia. Explica aí, novamente, esse então, finalzinho para como, o pessoal pegar. então, como eu fazia o caderno de erros da semana, e esse caderno de erros eu fazia ele espaçado durante a semana seguinte, acontece que aquela questão que eu errei esta semana, se eu errar a mesma questão durante a semana seguinte, no final da semana seguinte que eu monto o caderno de erros novamente, essa questão vai se repetir na semana subsequente. Então, eu errei ela a primeira vez, ela vai aparecer no caderno de erro. Se eu errar ela dentro do caderno de erro, quando eu monto o próximo caderno de errada semanal, ela aparece de novo. E eu já estou vendo ela pela terceira vez. E se novamente eu errar ela mais uma vez, ela já vai aparecer no próximo caderno uma quarta vez. Ou Então eu seja, só me livro. não precisa usar, colocar no Anki, né? Porque você já vai É, rever ela. porque ela vai Ó, rodando. Eu só me livro daquela questão quando eu na hora que você acerto. acertar. Ela É, vai te perseguir a vida exatamente. toda. Enquanto você. Cara, é Enquanto eu espetacular, estiver realmente. errando, ela tá lá no tech a vida todinha. E tu não perde o tempo de você produzir o Anki, né? É, de você tirar o Porque você já print vai. e montar o card. Exatamente. Pô, então fica aí, ó, a resposta para o Robson. É uma técnica que pode ajudar muito e economiza o tempo de produzir o seu próprio flashcard, porque você já vai rever a matéria sem precisar fazer isso. Muito bom. E aí, para fazer isso, você precisa ir lá naquela aba de estatísticas. Você vai colocar o período de uma semana. Você vai botar as datas da semana anterior. Você vai descer. Na caixa de seleção, você vai selecionar todas. Vai descer mais um pouquinho. E vai lá clicar em criar caderno de erradas. Aí você vai ter as erradas da semana todinha. E aí você precisa fazer durante a próxima semana esse caderno de questões Sempre erradas. revisitar o caderno de erros. Maravilha, maravilha, Lucas. Tinha outra pergunta aqui que era como você fazia para se organizar? Você já falou lá no começo, talvez o pessoal não pegou, né? Foi o Bruno que perguntou, como é que você fazia para se organizar sem depender de mentoria? Como é que era seu planejamento e tal? Claro que você já respondeu boa parte disso, mas assim, dá um overview aí, um resuminho do que você fazia. Vou resumir. Então, eu fiz um estudo em três etapas. Primeiro, eu estudei toda a parte teórica com estratégia concursos. Segundo, eu estudei todas as matérias de novo pelo TEC, só que dessa vez de maneira sequencial, através de questões. E na terceira etapa, eu estudei tudo de novo também pelo TEC, só que dessa vez fazendo as questões no modo aleatório. Então, inicialmente eu fazia o controle através de quantidade de horas, quando eu estava no material teórico em PDF. Então, eu primeiro
olhei para minha rotina e calculei a quantidade de horas que eu tinha disponível. Como eu sou professor, a rotina de sala de aula, ela é variável, não tem uma rotina fixa, porque o meu concurso de professor é para 40 horas por semana. São 26 em sala de aula, são 14 para atividade extraclasse. Então, eu passo 26 horas dando aula. E aí, essas aulas, elas são distribuídas durante a semana. Então, tem dia que eu tenho aula de manhã e de tarde, por exemplo. Então, por exemplo, segunda-feira, eu tenho 5 aulas de manhã, tenho 5 aulas de tarde. Então, nesse dia, eu só tenho a noite disponível. Aí, eu definia que eu ia, por exemplo, estudar 4 horas. Assim que eu chegasse da escola, eu tomava um banho, jantava, e ia estudar 4 horas. E aí já tem, E por isso exemplo, você aí já colocava tem. na sua planilha, organizava Isso eu já tudo botava na antes minha na sua planilha. planilha. Ó, Segunda-feira eu tenho 4 horas. E aí, terça-feira, por exemplo, que eu tenho aula só de tarde. Tenho 4 aulas de tarde. Aí eu já tenho de manhã e de noite disponível. Se eu não tiver, prova para corrigir, né? Se eu não tiver trabalho, prova. Então, por exemplo, e na isso você terça-feira. reorganizava toda semana, todo mês? Como é que você fazia? Ou fez uma organização para o ano, na sua planilha lá? Tipo, questão de tempo. Hoje eu tenho. Você definia na segunda 4 horas, na terça 5 horas, na quarta 3 horas. Você já definia isso para o mês inteiro, para a semana inteira? Como é que era? Eu definia isso por semana. Não, na verdade, porque a planilha que eu montava era semanal. Então, eu calculava uma semana, e aí, quando tinha alguma coisa pra fazer em casa, eu me virava. Eu tentava fazer menos tempo. Isso eu fazia conforme ia Ia acontecendo, adaptando. né? Ia adaptando. Mas para fazer a conta inicial, eu pegava. Eu considerava que eu não tinha nada em casa, né? E aí eu colocava Uhum. um pouquinho menos. Colocava um pouquinho Entendi. menos. Então, se É eu uma tenho estimativa, era uma estimativa. Se você eu fazia uma conseguisse chegar a uma estimativa. meta, se você conseguisse chegar. Essa terça-feira eu só vou ter aula de tarde. Então teoricamente tenho amanhã e a noite disponível se eu não tiver nada da escola para fazer. Então, por exemplo, se eu definir que eu teria disponível 4 horas pela manhã e 4 horas de noite, então eu colocava 5 horas e meia, por exemplo, ou 6 horas. E aí eu teria, se tivesse alguma coisa da escola para fazer, eu teria 2 horas para fazer, né? 2 horas, Legal. 2 horas e meia. Aí eu calculava o tempo que eu tinha durante a semana e aí, finalmente, eu ia lá montar uma planilha. Vou botar segunda-feira direito tributário, vou colocar contabilidade, vou colocar direito civil. Terça-feira eu vou colocar aqui direito constitucional, vou colocar direito administrativo. E aí eu ia, né, fazer essa grade todinha, né? E assim eu fiz na primeira passada, porque na primeira passada dificilmente eu conseguia estudar fora de casa, porque era mais para ler PDF, né? E aí para você Mas ler, precisa de um grau de concentração maior, né? Do que quando exatamente, você faz uma questão em 2 minutos, e aí você pode ter uma pausa para fazer alguma coisa, tipo, eu estou trabalhando e tem um tempo, eu vou fazer aqui 10 questões em 20 minutos, 15 minutos, e aí isso, você pausa e vai para o PDF, você começa a ler, perde o fio da meada, acabou. Muito bom. exatamente. Lucas, E aí já, a última pergunta aqui do pessoal. Desculpa, eu te cortei, perdão. Você estava não, falando e alguma aí coisa? para encerrar aí da segunda vez em diante da segunda vez em diante, aí eu já era mais flexível porque da segunda vez para frente era um estudo mais focado em questões, né? Aí eu já fazia questões em qualquer lugar que eu tivesse. Aí se eu estou na escola, teve uma palestra lá, levaram os alunos para o pátio para assistir uma palestra, eu ficava na sala de aula fazendo questões. Tinha um intervalo lá, intervalo para o lanche, eu ficava na sala fazendo questões também. Qualquer momento disponível Qualquer hora ali, era hora. tava almoçando, tava comendo aqui e fazendo questões. Massa. Porra, sensacional. Cara, e a última pergunta aqui do pessoal, para a gente ir para a finalização, ele perguntou como lidar com aquelas questões fora da curva, aquela questão que tem um gabarito errado, errado é fácil, né, que você vai abandonar, né, mas um gabarito enviesado, ou teve alguma
um entendimento específico da banca, enfim, uma questão outlier, vamos dizer assim, que não está no histórico padrão, não está ali, não, tu não absolve muita coisa. O que, é que você faz com esse tipo de questão? Errei aqui a questão. Tá, mas aí eu fui procurar, procurei, não é falta de conhecimento, é um entendimento da banca. O que, é que você fazia? Você tirava do seu caderno de erro, você decorava mesmo para acertar na próxima vez? Qual que era o, qual era, como é que eu posso dizer, a sua relação com essas questões fora da curva? Primeiramente, quando eu montava meus cadernos de questões, eu colocava o filtro de só até médias, né? Muito fácil, fácil e médias. Eu não usava muito difícil e difícil. Porque geralmente as questões lá que tá como difícil e muito difícil são essas questões problemáticas, que geralmente é um entendimento, alguma coisa, ou realmente tá lá com 70% de percentual de erro. Então eu colocava só até as médias, né? Botava muito fácil, fácil e médias. Eu não botava muito difícil e difícil, que geralmente não compensava. Mesmo assim, dentro das questões que estão classificadas como médias, ainda assim aparecia muitas dessas questões problemáticas. Aí, a partir do momento que eu errava, eu ia entender por que que eu errei, e aí eu realmente via que ela tinha sido uma questão problemática. Ainda assim, tinha algumas que ainda valia a pena eu manter, porque tinha algum comentário bom, às vezes do professor, às vezes de aluno, então ainda assim eu ainda mandava ela para o caderno de erradas. Só que eu memorizava ela, né? Porque principalmente quando você erra e é uma coisa muito absurda, você não esquece. E aí, quando eu estava fazendo ela no caderno de erradas, eu já lembrava, essa questão aqui é uma questão daquelas problemáticas. Então, eu para ela não aparecer de novo, né? Porque conforme eu falei, enquanto você está errando, ela vai rodando. Então, para ela não aparecer de novo no próximo, eu ia lá, pegava a alternativa certa dela e marcava certa. Só para ela não aparecer de novo. E Entendi, aí só para desligar, é, ou seja, você ignorava. Na prática, você ignorava, não eu ficava não, batendo cabeça com é, aquilo. eu não removia ela do caderno. Eu ia lá, quando ela aparecia no caderno de errada, eu não removia ela do caderno. Eu ia Aham, lá, pegava a alternativa certa, marcava, porque se eu errasse ela de novo, ela ia aparecer de novo no próximo caderno, de errada. aham. E aí eu buscava ler o comentário novamente, sempre tinha algum comentário bom de algum aluno ou do professor, para eu conseguir também não ter muito prejuízo com essa questão problemática. Ainda assim, eu conseguia extrair alguma coisa dela, né? Seja em algum comentário que o professor fez, seja algum comentário que algum aluno fez. Legal, legal. Então não ignorava totalmente, né? Via ali se tinha alguma coisa que dava para aproveitar, mas também não deixava elas repetir o erro para não perder muito tempo. Exatamente. Acabava não interferindo muito o percentual de acerto, porque até tinha uma quantidade considerável de questão assim, né? Mas a maior parte eram boas questões. E aí, como também eu estava fazendo modo aleatório, o percentual estava caindo muito. Então, eu acertar uma ou outra aqui problemática não influenciava tanto, não, nas estatísticas. Então, eu seguia dessa maneira. Para não bater muita cabeça, mas também tentar extrair alguma coisa dela. Legal, legal. Cara, para a gente já ir para o encerramento aqui, né? Teve algum momento aí dessa jornada longa, árdua que a gente conversou, que você pensou em desistir, pensou que, cara, não, isso aqui não dá para mim, não é para mim, vou chutar o balde, largar de mão? Ou não, você em nenhum momento passou isso pela sua cabeça? Mano, eu cheguei num ponto aqui na minha profissão de professor que não, no início eu estava muito empolgado. Assim que eu me tornei professor do ensino básico, comecei a dar aula, eu comecei muito empolgado, mas aí você vai enfrentando alguns problemas que a educação pública tem, a falta de valorização profissional, a falta, muitas vezes, de apoio da família. Tem muitos alunos que são complicados de lidar e que a gente não vê uma perspectiva
para a profissão no futuro. Eu não vejo uma perspectiva de melhora. Eu acredito, eu estou percebendo que a educação pública no Brasil está cada dia piorando, na verdade. Mas, para não entrar muito em detalhes sobre isso, eu cheguei a um ponto que eu pensei comigo mesmo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tô me estressando muito, tô me esforçando muito e tô vendo que isso não tá gerando o resultado que eu esperaria que gerasse. Porque quando eu decidi ser professor, principalmente de matemática, eu quis fazer isso porque eu gosto de matemática e também eu gosto de ensinar. E acho que a maior realização do professor é ver o seu aluno indo bem, né, e crescendo, mas a gente percebe na escola pública, principalmente aqui no Maranhão, muita falta de interesse mesmo dos alunos. A gente tem turmas superlotadas, eu mesmo tenho turmas com 40 alunos, e aí você pega assim uns 6, 7 alunos que realmente se interessam, sabe? Que realmente prestam atenção na sua aula, que realmente estudam de verdade, e aí você pega uma maioria que não tem interesse mesmo. E você tenta fazer de tudo para motivar a galera, você tenta fazer uma aula divertida, você tenta fazer de tudo para o aluno prestar atenção, para ele sentir interesse ali naquela coisa que ele está estudando. Eu sei que matemática é algo muito abstrato, e é ruim mesmo de você estudar, principalmente quando vai para aqueles assuntos que você não vê uma aplicação prática na sua vida, né? Que muitos alunos perguntam para que eu vou usar isso na minha vida? Para que eu vou usar isso na minha vida? Bhaskara, né? Bhaskara, sempre pergunta. Bhaskara, exatamente. Mas tudo tem um porquê, tudo tem uma utilidade. A gente vê aí nos concursos, principalmente da área fiscal, muitos engenheiros, né, que são aprovados. E olha que estudaram muita matemática, não foi? Apesar de eu concordo que algumas coisas que você estuda em matemática, realmente você não vai ter uma aplicação prática, mas aquilo ali trabalha uma habilidade muito importante, que é o raciocínio lógico. Sim. Desenvolve muito o seu raciocínio lógico estudar matemática, porque você tem que fazer um esforço mental, você tem que pensar para resolver o problema. E aquilo ali desenvolve muito o raciocínio lógico, que é uma habilidade que você pode aplicar em praticamente tudo. Então, tendo em vista todo esse contexto, eu cheguei no momento que eu pensei, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu quero outro caminho para a minha vida. Eu ainda quero continuar sendo professor, mas não do ensino básico, não quero mais dar aula no ensino fundamental, nem no ensino médio, eu quero poder dar aula num curso, numa universidade, talvez. E aí, a partir desse momento, isso fez com que eu continuasse, né? Eu senti, em alguns momentos, a gente se sente, né? Às vezes que, será se isso vai dar certo? A gente tem dúvidas, a gente sente isso. Mas quando eu sentia alguma dúvida, quando eu sentia alguma incerteza, quando eu sentia vontade de desistir, eu senti sim vontade de desistir. Mas quando eu sentia isso, eu pensava, mas se eu parar, eu vou ter que continuar aqui. Eu não quero mais Vou continuar passar a aqui. vida toda da forma como eu tô hoje. Isso, eu não aguento mais. Eu não vou desistir porque eu não aguento mais. Eu vou continuar até eu conseguir mudar essa realidade. Não que, os, não que o salário tivesse muito ruim, né? Eu acredito que poderia ser melhor, o professor poderia receber mais, mas assim, como eu já fui motoboy, já até já fui até ajudante de pintor, viu? De construção civil. Tinha um cara lá que eu ajudava ele, que ele pintava a casa e tudo mais. Então veio de uma realidade bem baixa, né? Ter me tornado professor para mim melhorou muitas coisas para mim, né? Questão salarial melhorou bastante. Poderia ser melhor, mas eu acho que não tá tão ruim. Mas foi mais mesmo essa questão de motivação, né? De você fazer um trabalho que você tá vendo que tá tendo um impacto, que tá tendo resultado e tudo mais. E aí eu senti sim vontade de desistir. Mas a minha vontade de mudar, de buscar algo melhor, era maior do que a minha vontade de desistir. Pô, cara, espetacular. Espetacular. É, quase todo mundo que eu converso teve algum momento que passou por isso. Falou, cara, tá muito difícil, eu não sei nem quando vai ser a prova. Agora tá tendo muito concurso da área fiscal, né? Mas em alguns momentos o cara não sabia se ia sair a prova, ou não sabia se ia sair uma prova próximo da casa dele, né? Eu acho que quase todo mundo já passou por esse momento aí. Então, é bom você falar, né, que
É normal se sentir assim às vezes, tipo, a autoestima vai ficar baixa mesmo, você não vai saber se vai conseguir ou não seu objetivo e, e continuar até dar certo, né? Uma hora chega. Uma hora chega. Cara, igual você falou, passou por esses momentos com essa sensação e o contrário, como é que foi quando você recebeu a notícia da sua aprovação? Você olhou e falou, pô, acabou, tô com o nome lá, saiu correndo para contar para alguém. Como é que foi a sensação de ver o nomezinho lá, ver no Diário Oficial depois? Como é que foi? Conta aí pra gente. Cara, eu fiquei muito feliz, ó, principalmente porque esse concurso foi a emoção do início ao final, não foi? Do início ao final Foi. foi muita emoção. Depois que saiu o resultado final, o final mesmo, oficial da banca, que tava o nome lá na lista, eu fiquei muito feliz, cara. Foi uma sensação indescritível. Eu até chorei, cara, até chorei, me emocionei. Desceu umas lágrimas na hora que eu vi. Principalmente quando eu fiz o Pô, post, né? Eu fiz o post no Instagram do nome no Diário Oficial, que eu botei aquela música do João Gomes. Aí, quando começou a tocar a música e eu vi o meu nome, eu fiquei bastante emocionado. Eu senti muito feliz, principalmente porque vai dar para ficar perto de casa, né? Quando sair a nomeação, vai ser possível ficar perto de casa, perto da família. Dá para vir aqui em Imperatriz com bastante constância, né? Acredito que se ficar em Marabá, por exemplo, deve dar para vir aqui todo final de semana, praticamente, né? Distância pouca. E aí foi sim. muito bom. Foi uma sensação muito boa ver que realmente todo aquele esforço valeu a pena. Pô, cara, foi sensacional. Ah, você falou aí, eu acho que não deve ter ninguém que não se emocionou nesse nível aí, não, velho. Eu também abracei aqui minha esposa e a gente sorriu, chorou, pulou, liguei para meus pais na hora, foi aquele negócio também, cara. Porra, sensacional. Essa sensação aí vale a pena. Quando você estiver pensando no momento de desistir, lembre que você vai ter você vai passar por esse momento e vai lembrar, pô, daqui a alguns anos a gente vai estar trabalhando, né? E vai pensar, cara, que bom que eu não desisti. Foi assim nos meus primeiros concursos. Você também, né? Você teve uma escada, né? Eu também fui motoboy, fazia entrega de marmita. Depois eu fui vender máquina de cartão. Depois eu passei como coordenador censitário. Aí depois eu passei aqui na Cefim e agora passei na Cefa do Pará. Então eu subi uma escada e em todos esses momentos, quando eu estava estudando, eu achava, puta merda, cara, que negócio, vou desistir. Mas quando eu passava, que eu ia para um lugar melhor, para um cargo melhor, para uma remuneração melhor, um trabalho melhor, eu pensava, pô, ainda bem que eu não desisti. Então, pô, com certeza aí deixar essa mensagem aí que você deixou e eu também gostaria de colaborar. Lucas, por último, para a gente fechar, para a gente encerrar, né? A gente já está 1 hora e meia conversa pra caramba, né? Concurseiro. É verdade. Qual o conselho, se você pudesse voltar no tempo? Voltei no tempo. O Lucas está acabando de começar a estudar para fiscal. Qual o conselho que você daria para ele? Esse conselho aqui é só esse tem que ser certeiro. O que, que você diria para você mesmo que estava começando a estudar? Eu diria para ter para ter pelo menos um dia de descanso na rotina. Pelo menos a questão que eu já falei, né? Dar o gás de segunda a sábado, fazer o seu máximo, se esforçar o máximo que for possível de segunda a sábado. Mas pelo menos no domingo você não fazer nada, você assistir um filme, assistir uma série, você sair com seus amigos, ver a sua família, sair com a sua esposa, com a sua namorada, né, se você tiver. Um dia todinho para você não pensar em estudar, para você tirar um descanso. Eu daria esse conselho, porque eu vejo que hoje me prejudicou bastante eu não ter nenhum momento para descansar. Eu fui muito intenso, eu estudava mesmo de segunda a segunda, não tinha nem um dia disponível, estava mesmo só estudando, só estudando. Eu acho que isso prejudicou muito meu emocional
Eu daria esse conselho Essa dica. para mim Pô, mesmo. espetacular. 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 Cara, então a gente vai encerrando. Queria agradecer demais, Lucas, pela. Esse é o primeiro resenha pós-prova. Espero que ainda venham muitos resenha pós-prova aí. Conversar com concurseiro é uma das coisas que eu mais gosto. E eu gostava muito de ouvir também as pessoas falando e dando dicas de como, como elas conseguiram lograr êxito, como elas conseguiram ser aprovadas e a felicidade que é, né, o momento da aprovação e como elas mudaram de vida. É uma das coisas que eu mais gostava de fazer durante essa rotina aí e espero trazer várias pessoas aqui para contar isso aí e dar dica para o pessoal. Então, muito obrigado por topar ter participado aqui. Valeu, Lucas. Ah, eu agradeço muito pelo convite, fico muito honrado de ter participado do primeiro resenha pós-prova. E muito obrigado, Yuri, pelo reconhecimento. E espero que em breve nós sejamos colegas De na Cefa trabalho. Pará. Vamos Exatamente. ser sim, daqui a pouco vamos estar junto lá. Só deixar um recado para o pessoal, fazer meu merchan aqui, aproveitar o momento das propagandas. Nós trabalhamos com contabilidade, no Contabilidade Esquematizada. A gente transforma os textos complexos ali das normas. O Lucas falou que via muitas, né, postagens lá dos alunos lá Claro. no TEC, né? Esquemas, enfim, tudo. Eu estou deixando o link aqui agora, deve ter aparecido aí já no encerramento, para vocês clicarem aí e conhecerem. Tem material gratuito lá para vocês conhecerem. E vai ser um prazer ajudar vocês a chegar onde o Lucas chegou, onde eu cheguei, onde tantos alunos que a gente teve durante esses últimos 3 anos aí também chegaram. Quer fazer alguma complementação, mandar um abraço para alguém? Alô, mãe, tô na Globo. Fala, Galvão. Alguma coisa? Quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa, para a Rejane. Não sei se ela está assistindo, ela teve que resolver algumas coisas. E para minha irmã também, que também se chama Rejane, que ela também está assistindo. E, enfim, dizer que para a galera aí continuar no foco nos estudos, adquirir o material do Contabilidade Esquematizada, que é muito bom, realmente me ajudou muito no TEC. Sempre que tinha alguma coisa difícil, eu aparecia lá com uns esquemas lá que facilitava bastante. E é isso que eu queria considerar aqui. Queria comentar. Mais uma vez, Lucão, muito obrigado. agradecer, né, pelo convite. Cara, espetacular. Obrigadão, galera. Forte abraço.